Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu colocar o tema aqui da live. Me fala, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? E aí, me respondem, por favor. Me respondam, por favor. Sim, tá me vendo e ouvindo. Obrigada, Maria, por responder. Obrigada, picadinha de amor. Que bom que vocês vieram. Eu vou dar mais um tempinho só para as pessoas chegarem e a gente começa a falar sobre o tema de hoje. Obrigada, Geisa. Eu vou deixar disponível aqui embaixo, tem uma interrogação onde vocês podem colocar perguntas. Porque o que acontece? Se colocar as perguntas no comentário, acaba passando e eu acabo não vendo. Então, se vocês puderem colocar na caixinha de pergunta, fica mais fácil. Do lado dos comentários tem um quadradinho com uma interrogação. É só colocar a pergunta ali, tá? Ai, que bom que você estava esperando a live. Tomara que alcance aí sua expectativa. Tá? Então, vou deixar, vocês podem ao longo do que a gente for falando, colocando, né, as dúvidas, perguntas de vocês ali, que aí assim que eu acabar de falar, eu respondo, né, a vocês, tá bom? Então, oi Maria, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar, né? O que acontece? Eu pensei, né, em fazer essa live semanal, vamos ver como é que vai ficar, a gente está começando hoje. E como a gente está começando, eu achei que valia a pena a gente começar realmente falando sobre o luto na perda gestacional e neonatal, que é o tema principal que eu falo, né, nas minhas redes sociais, tá? Então eu vou falar um pouco sobre esse luto, e aí depois eu deixo em aberto para vocês perguntarem e eu vou respondendo, tá bom? Essa live ela vai ficar disponível no meu perfil também, então quem não puder ver agora pode ver depois. Eu não sei se eu vou deixar ela direto ou se eu vou deixar 24 horas, eu não sei como é que tá funcionando agora o Instagram, vamos ver como é que vai ficar. E aí vocês vão me perguntando e ao longo da semana eu vou perguntando para vocês sobre o tema, o que vocês gostariam de falar na próxima live, que vai ser na próxima quinta-feira às 9 horas. Tá bom? Eu acho que esse horário e esse dia um dia e um horário bom, né? Que as pessoas já estão em casa, quem já está trabalhando, quem já saiu do isolamento, né? Que já chegou do trabalho, enfim, que a gente pode conversar mais, tá? Então, assim, vamos começar, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Peraí, deixa eu fazer direito. Foi. Então, gente, eu vou deixar os comentários, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam do comentário, mas se estiver atrapalhando, vocês me falam. Mas, por favor, coloquem as perguntas, tá? Na interrogação, tá? Então, vamos lá. Então, assim, pra gente falar do luto na perda gestacional e neonatal, acho que é importante a gente falar do luto, né? O que é o luto? São reações decorrentes de uma perda, né? De reações, sentimentos e o comportamento manifestado a partir de uma perda, né, para a pessoa. Importante. Nesse caso, quando a gente está falando da perda gestacional e neonatal, a gente está falando da perda de um filho, né? E o luto, ele é uma coisa esperada, ele é um processo, né, que é esperado após a perda de alguma coisa importante para a pessoa. Acredito que essas pessoas que estão aqui agora, né, comigo na live, são pessoas que de alguma forma estão passando por isso, ou já passaram por isso, ou estão bem no meio do seu luto, né, vivendo esse luto, né? E o luto, ele tem um papel, né, para ser desempenhado, né? A gente fala muito das fases do luto e uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntando, será eu estou em que fase? Eu estou na negação? Eu estou na raiva? Eu não gosto muito de tratar o luto dessa forma tão linear quanto as pessoas colocam, né? Eu vejo que essas coisas podem estar juntas, podem acontecer ao mesmo tempo, podem acontecer
numa ordem diferente da que as pessoas estão acostumadas a falar. E eu gosto muito de falar que o luto tem uma tarefa para ser cumprida. E essa tarefa é a ressignificação, né, dessa história vivida e da elaboração, né, dessa história vivida. E como é que se faz isso, né? Quando as pessoas me perguntam, mas o que eu tenho para fazer, Fernanda? Como é que eu faço isso? Vivendo, né? Não tem como fugir desse luto. Outra situação que as pessoas falam muito, né, em relação ao enfrentamento do luto, é que o luto ele tem que ser combatido, né? Que você deve lutar contra ele. Mas na verdade não é isso, né? Você precisa viver esse luto para passar por ele. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fingir que ele não está acontecendo, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, né? A gente fala que o luto, a gente ouve muitas pessoas falando que o luto deve ser superado. Eu não vejo o luto como uma questão de superação, mas de viver, né? Assim, como se passa pelo luto? Vivendo. Eu sei que são muitos sentimentos difíceis, né? Muitas situações difíceis que vêm pelo luto, né? A partir do luto, mas ele é necessário, principalmente quando a gente está falando, e aí eu vou falar daqui a pouco sobre a perda gestacional e neonatal, tem situações muito específicas relacionadas a esse luto, né? Da perda de um filho. As pessoas... Glaucia, eu vi que você colocou aqui uma pergunta. Coloca essa pergunta na interrogação porque ela vai se perder, ela vai subir e eu não vou ver, tá bom? Aqui bem do ladinho dos comentários tem uma interrogação. Escreve ali, tá bom? Para aí depois eu vou responder para você, tá? Porque se deixar aí ele vai se perder, tá bom? Então, assim, vamos, em se tratando do luto, né, da gente falar de superar o luto, então pensar sempre nisso, que o que é importante é viver esse luto, né, da forma como ele se apresentar. E como eu falei, esse tipo de luto, o luto pela perda gestacional e neonatal, pela perda de um filho, ele tem desdobramentos muito específicos desse luto. E eu vejo muitas pessoas tratando o luto por um filho como um luto muito genérico, quando na verdade não é. Né? Os lutos eles não se comparam, cada um é único dentro da sua perspectiva. Né? Em se tratando da perda neonatal e gestacional, é importante a gente entender que esse luto, ele não dá muito para ser comparado. Em que sentido? Quando a gente está falando de perda gestacional e neonatal. Me respondem vocês aí que estão aqui comigo. Vocês acham que a mulher que perdeu o bebê no início da gestação sofre menos do que a mulher que perdeu no final da gestação, por exemplo? O que vocês acham? Me responde. Sim ou não? Vocês acham que ela sofre menos? Diz para mim aí, vocês que estão me vendo. O que vocês acham? Vocês acham que a mulher sofre menos ou sofre mais? Ninguém acha nada? Então vamos lá, eu vou falar um pouco disso. Né? A Lari está dizendo que é igual, a Patrícia está dizendo que o sofrimento é igual, a Geisa está dizendo que não, a mãe de Anjo está dizendo que não. Pois é, vamos pensar assim. Quando a gente está falando da perda de um filho, pouco importa se foi no começo, se foi no meio ou no final da gestação, se o bebê ele nasceu com vida ou sem vida, se ele ficou algum tempo na UTI neonatal, né, se ele sobreviveu algum tempo. Por quê? O sofrimento, esse tipo de sofrimento, ele não dá para ser medido. A gente não consegue medir a dor de cada pessoa. E esse sofrimento pela perda de um filho está relacionado ao significado que aquele filho tem para aquela mulher. Então, pouco importa se foi no começo da gestação, né, ou se foi no final. Eu, por exemplo, tenho pacientes em várias fases, né, de perdas da gestação. Então, no início, no meio, no final ou após o nascimento do bebê. E o que, assim, em nenhuma, eu não consigo medir esse sentimento, não é possível medir esse sentimento, ele é muito individual, ele é de cada um. Né? O processo é diferente, colocar aqui, ele não se compara exatamente, a gente não tem como comparar dor e sofrimento. Cada um tem a sua, baseado na tua história e na vivência que a pessoa tem e no significado que aquele filho tem para aquela mulher e para aquela família. Tá? Então vamos ter muito cuidado com isso, porque existe uma certa desvalorização daquela mulher, por exemplo, que perde o bebê logo no início da gestação, como se aquilo fosse uma coisa muito comum e que não tivesse nenhuma repercussão na vida dela, muito pelo contrário. Né? Então vamos ficar sempre atento a isso. Né? E uma coisa que é importante quando a gente fala do luto na perda gestacional e neonatal
é que a gente fica muito focado na questão da perda física do filho, né? Então, se perder um filho, mas a gente esquece que a perda gestacional e neonatal, ela também tá, a dor, né, dessa perda também está muito relacionada àquilo que não vai ser possível viver, né? Que quando a gente fala, quando uma mãe perde um filho, ela está perdendo muitas coisas que ela planejou também, que não vai ser possível para ela realizar junto do filho dela, né? Então, assim, ela não vai ter a possibilidade de amamentar, ela não vai ter a possibilidade de cuidar, né, de maternar aquele bebê. E as pessoas esquecem, ficam muito focadas na perda física, né? Da ausência física, né, daquele bebê ou daquele filho, né? Joas, eu vou pedir para você colocar a pergunta aqui na interrogação, por favor, porque a sua pergunta vai subir e eu vou perder, tá? A sua pergunta eu não vou conseguir responder. Do lado dos comentários tem uma interrogação, por favor, coloca ali, que aí eu vou respondendo, tá? Daqui a pouco eu começo a responder, tá? Então a gente precisa ficar muito focado nisso, assim, de entender. E que essa perda, como eu falei no começo, que a perda gestacional neonatal, que é a perda de um filho, ela tem muitos desdobramentos, né? Então a gente, quando fala da perda gestacional neonatal, a gente está falando da culpa, da dificuldade de aceitação, da autoestima que fica, né, é, alterada, né? Assim, a forma como você se olha fica diferente. Que mais? Falei da culpa, enfim, assim, a relação com as pessoas que estão à sua volta, né? Ficam diferentes, né? As pessoas esperam, né, nesse processo de luto que você reaja como você sempre reagiu, mas a gente sabe que após passar por uma situação como essa, como a perda de um filho, é difícil você voltar a ser o que era, né? Então, assim, o luto, ele traz muitas mudanças, ele faz você ficar mais voltado para você mesma, né? Faz você avaliar a sua vida até então e você passa a ter um olhar diferente, né, para a tua vida, para a tua história, dar importância para coisas que você não dava e deixar de dar importância para coisas que você dava importância. Então traz muitas mudanças, né, o luto, esse processo do luto. Então é importante ficar atento, né, a essas situações que são, como eu falei, que é o desdobramento, né, específico da perda de um filho, né? Como eu falei, não dá pra gente comparar o luto pela perda de um filho, por exemplo, pela perda de um marido, né? Eu até, algumas vezes nos meus posts, eu faço referência a isso, porque as pessoas tendem a generalizar e a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso, né? Eu vou começar a responder as perguntas aqui de vocês. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Miriam, coloca por favor a sua pergunta na interrogação para eu não perder, porque vai subir e eu vou perder a sua pergunta, tá? Se você puder colocar aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu responder aqui. Vou começar. A Jaque, vamos lá. Jaque. Fernanda, você indicaria algum livro sobre perda gestacional ou luto? Então, tem alguns livros específicos, né? Tem um livro que é do grupo do Luto à Luta, que conta histórias, né, de perdas, que também é muito interessante. Tem alguns livros mais técnicos também, que tem, é mais para profissional de saúde, eu não sei qual é o teu interesse, na verdade, mas esse livro eu acho que vai trazer, se você é mãe de anjo, eu acho que esse livro vai te trazer muita reflexão, tá? No meu perfil, já que eu não sei se você já viu, tem uma cartilha, né? É uma cartilha bem resumida e tudo, mas tem algumas informações a respeito do luto, na perda, que pode também te ajudar e fazer pensar, tá? Em breve também vai ter um livro que eu vou lançar e aí vai estar disponível para vocês também, falando sobre tudo isso que a gente conversa, sobre tudo que está disponível no meu perfil, tá? Deixa eu ver. Glaucia, por favor, coloca lá na interrogação, tá? Nayara, o luto e logo após o fim do... Não entendi a sua pergunta, Nayara. O luto logo após o fim do relacionamento? É logo após o fim do relacionamento? Não entendi. Se você puder depois explicar melhor, eu te respondo, tá? Vamos lá. Nick, a perda é uma só, independente do tempo da gravidez. Então, Nick, é isso aí. A perda é uma só, independente do tempo da gravidez. Como a gente falou, né? Independe do tempo da gestação, independe do tempo de vida do bebê. Está muito relacionado ao significado que aquele filho tem para aquela mulher, né? Vamos lá.
perdi um irmão por suicídio, perdi em 2 anos uma gestação e um na UTI neonatal. Vem sempre a culpa. Então, Patrícia, eu sinto muito pelas suas perdas. Eu não sei em quanto tempo tem, né, entre uma perda e outra. Você falou que tem que um irmão, seu irmão em suicídio perdeu 2 anos uma gestação, né? A gente tem que ficar muito atento nesses lutos sequenciais, né? Porque é como se a gente juntasse as coisas e fosse difícil lidar com cada um separadamente. Então é preciso ter cuidado com isso. Se você avaliar que você precisa de ajuda para lidar, pode acontecer de você sentir necessidade, né, de não estar conseguindo lidar com tudo isso sozinha. Em relação à culpa, eu não conheço a sua história, então eu não posso falar especificamente da onde está vindo essa culpa, mas a culpa ela é um sentimento muito comum, né? Quando a gente fala da perda de um filho, da perda gestacional e neonatal. No seu caso, neonatal, né? Que seu bebê morreu na UTI. Envolve uma série de coisas, né? Muitas vezes, eu acho que o primeiro pensamento que a mulher tem assim que ela recebe, né, a notícia da perda, seja ela gestacional ou neonatal, é o que ela fez para que aquilo acontecesse, né? Então, ela sempre se questiona se ela podia ter feito alguma coisa diferente ou se ela deixou de fazer alguma coisa, ela tinha que ter feito alguma coisa para que a gestação, né, chegasse, né, ao fim, enfim. Então, acho que essa culpa ela permanece e uma das coisas que ajudam na culpa é você conhecer o diagnóstico da perda, assim, qual foi o motivo em que você perdeu o seu bebê. Eu não conheço a tua história, depois se você quiser, você pode me mandar um direct que eu entendo melhor e aí posso te responder melhor, mas a culpa, ela normalmente está associada a isso, né? Só que o que eu falo sempre para as minhas pacientes, para as pessoas que falam comigo sobre a culpa, é para você tentar entender que, assim, depois que as coisas acontecem, é muito fácil a gente pensar o que a gente podia ter feito ou deixado de fazer, né? O difícil é a gente lá naquele momento pensar no que seria melhor ter sido feito, né? Então pensa que nada que está acontecendo agora, né, nada que você está pensando, afirma que o desfecho, né, dessa história que você viveu teria sido diferente, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil a gente falar, não sente culpa, não é tão simples assim, tem todo um processo em volta disso, mas tenta racionalizar e entender melhor esse contexto da tua perda, e se você tiver dúvida do porquê ela aconteceu, entra em contato com o seu médico, fazer uma investigação, né, sobre a sua perda é importante e ajuda muito nesse processo da culpa, tá? Vamos lá. Deixa eu para não pular ninguém. Miriam, há 7 meses perdi meu primogênito e só essa semana consegui entrar no quarto dele, tinha medo. Então, Miriam, uma coisa, você está falando do tempo, né? O tempo ele é relativo, né? A gente não tem como medir o tempo de duração de um luto, por exemplo. E em relação a isso que você está falando, né? A entrar no quarto do seu filho, eu falo muito sobre isso no meu perfil também, do que fazer com as coisas do bebê, né? Com os objetos do bebê. Existe uma certa insistência das pessoas que estão à volta, né, da mulher que perdeu seu filho, para que ela faça alguma coisa logo com isso, para que ela se desfaça, ou venda, dê, doe, sei lá. Né? Tem várias possibilidades. E o que eu sempre reforço, assim, é importante você fazer aquilo que você tem vontade. Então, se você precisou de 7 meses para entrar no quarto do seu filho, tudo bem, né? Então, assim, não é isso que vai dizer se você sofre mais ou menos. Foi quando você pôde fazer isso. Né? Então não significa que você tem que fazer logo, você tem que respeitar a tua vontade. Eu sei que existe muita pressão em torno disso, né? Eu vejo no meu trabalho, né? Eu via muito as famílias indo para casa para tentar tirar tudo que tinha a respeito, né, daquele bebê ou daquela criança, para que quando a mulher chegasse em casa não tivesse mais nenhum objeto. Só que isso, na verdade, pode ser um impacto muito maior para aquela mulher, né? Além de ter perdido o filho dela, ela vai perder todas as referências físicas que ela tinha relacionada ao filho dela. Então, é importante perguntar para a mulher o que ela quer fazer. E não fica preocupada, Miriam, com esse tempo, assim, foi o tempo que você usou e que você precisou. E se você não conseguir, você entrou no quarto, mas se você não conseguir fazer nada com aquilo, se você quiser guardar, tudo bem, não tem problema, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais outra pergunta. Ih, tá travando o celular, peraí. Foi.
entendi. Nayara fez a pergunta aqui. A perda neonatal gestacional pode influenciar no fim do relacionamento? Foi isso que eu quis falar. Ok, agora eu entendi a sua pergunta. Então, Nayara, ela pode influenciar sim, né? Uma das coisas que eu escuto, que eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, principalmente, é a respeito do luto do casal, né? O que eu vejo muitas vezes acontecer? Não existe o diálogo entre o casal, então a mulher espera que o homem viva esse luto da mesma forma que ela e o homem espera também a mesma coisa da mulher, que viva como ele. Só que não é assim que acontece, o luto é individual, cada um vive de uma forma diferente, né? Então a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. O mais importante quando a gente fala do luto para o casal é que vocês conversem, né? E que possa ser dito, né, entre vocês, assim, que um pode dar suporte ao outro. Eu vejo muitas pessoas falando a respeito da tristeza, e se a gente for pensar em relação ao luto do homem, existe uma lógica diferente cultural em relação ao homem, né? Eu não sei se a gente tem algum homem aqui vendo a gente, né, e que passou por isso, mas existe uma exigência social de que aquele homem seja forte, de que ele cuide da mulher, que ele dê conta de tudo, né? Mas ao mesmo tempo ele também está sofrendo. Eu uso sempre um exemplo eu atendi um casal que o marido ele falou, eu nunca me esqueci o que ele disse. Ele sempre falou assim: me ligavam para saber da minha mulher, mas nunca perguntaram para mim se eu estava bem. Então ignoravam a posição dele como pai nesse contexto. Então é importante também olhar para o homem nesse contexto. Mas em relação ao fim do relacionamento, o que eu percebo, né, pela minha experiência? Que normalmente já existiam problemas anteriores à perda, né? Então, assim, não foi um problema especificamente que aconteceu ali depois da perda. Já existia algum conflito com esse casal, algum problema com esse casal, e que na perda, que é um momento de crise, isso acaba ficando mais evidente, né? Assim, eu não sei se foi dessa forma que aconteceu, mas o que eu percebo pela minha experiência é isso, tá? Vamos lá. Ele tá travando um pouco, foi. Tem um monte de pergunta aqui embaixo. Vou começar aqui de baixo. Então, Caroline, iniciei há 2 semanas aulas de pismo e está me ajudando muito a ressignificar minha dor. Ótimo, Caroline. Assim, quando a gente fala do enfrentamento, né, do processo de luto, ele pode vir de várias formas, né? E fazer uma atividade que te traz algum prazer também é uma forma de elaboração, né? Talvez às vezes uma atividade que você nem nunca tenha feito, ou se era uma atividade que você já tinha feito que você gostava, e se você voltou a fazer ela agora, nesse seu processo de luto, ajuda muito, sim. Então é uma forma de ajudar também na sua elaboração, tá? Karina, por favor, bota nas perguntas aqui para não perder a sua, tá? Senão eu não vou conseguir responder, porque ela sobe e eu perco, tá bom? A Geisa está perguntando, é normal perder a libido depois da perda? Como mudar isso? Então, Geisa, acontece, né? Pode acontecer sim, e eu acho que principalmente, como eu falei agora há pouco sobre o diálogo, né, entre o casal, isso é um outro fator de conflito entre o casal, né? Eu tenho um post no meu Instagram, depois se você quiser dar uma olhada, que fala sobre a vida sexual após a perda, né? Essa é sim uma questão para muitos casais, principalmente para algumas mulheres, porque existe essa dificuldade de retomar a vida sexual por vários motivos. Um deles pode ser até o medo de engravidar de novo, né? Então é importante pensar se essa é a sua preocupação, se é isso que está acontecendo, porque você tem formas de evitar a sua uma nova gestação agora. E tem uma outra coisa também, né? Tem muitas mulheres relatam essa dificuldade de voltar a sentir prazer em meio a essa tristeza da perda, né? Só que ter relação sexual com seu marido é uma forma de troca de afeto também. Então pensa que tem esse outro lado. Isso pode ser uma forma de troca entre vocês, né? Mas isso é uma coisa que existe um relato muito grande, talvez até pela tristeza e pelo momento de dificuldade que você está vivendo, tá? Se você quiser falar mais, me manda um direct que eu te ajudo, tá bom? Que eu te respondo, tá? Vamos lá. Eu tenho que ver o tempo, né, que a gente tá aqui.
senão... Não, ainda dá tempo, tem bastante tempo. Perdi meu pai recentemente e a culpa volta a me... Ai, desculpa, não botei. Jason de novo. Perdi meu pai recentemente e a culpa volta a me rodear, igual a que tem pelo meu filho. Então, eu não sei quanto tempo tem, né, esses lutos, né, assim, a perda do seu pai, a perda do seu filho, entre um e outro, mas a gente tem que ficar atento a esses lutos muito próximos, né? Porque fica difícil, como eu falei, lidar com eles de forma separada, né? Então, é importante, se você sentir, Geisa, que tá muito difícil, sozinha, procura ajuda, tá? Porque pode ser difícil mesmo passar por tudo isso. Então vamos lá. Karina, como lidar com a frustração da perda e o medo de uma nova gestação? Então, Karina, esse medo da nova gestação, ele é quase que unânime, né? Todas as mulheres que perderam o filho em algum momento têm esse medo, né? Lidar com... Falar para você que o medo não vai existir numa próxima gestação, é difícil eu dizer isso para você, mas tem formas de você lidar com esse medo. E tem, por exemplo, um deles é você... Se você tem uma equipe, né, de saúde que cuida de você e que você confia, isso te ajuda muito na hora de pensar nessa nova gestação. Ter um psicólogo, se você tem um psicólogo, faz terapia, ajuda muito, né, durante o processo da nova gestação e também ajuda muito a preparar para essa nova gestação. O que pode ajudar você a avaliar se você já se sente preparada para viver essa nova gestação? A primeira coisa, e você falou da frustração da perda, né? Para você até entender se essa vontade de ter um novo filho agora está relacionada a essa frustração ou não. Como que você faz isso? Avalie se você já se sente preparada para escrever uma nova história. Se você entende que essa nova gestação não é uma substituição da gestação que você perdeu, do filho que você perdeu, né? Que são histórias diferentes, que são filhos diferentes. Se você já tem clareza sobre isso, né? Então, eu acho que isso é uma forma que pode te ajudar também a avaliar, tá? Sobre essa nova gestação. Então, vamos lá. Essa já foi, né? Então, vamos lá. Simone. Quando o casal não conversa sobre a perda, com o tempo pode ser um problema futuro? Pode. Na verdade, pode ser um problema futuro, não. Pode ser um problema atual até, né? Eu acho que é muito importante vocês tentarem conversar com o companheiro de vocês. Eu sei que tem muitas mulheres que falam pra mim, Fernanda, mas meu marido não quer conversar comigo. Ok, dê esse tempo, esse espaço pra ele, mas deixa claro pra ele que você tá disponível pra conversar com ele quando ele quiser. Então, deixa esse canal aberto entre vocês. E pensa naquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, assim, se você não quisesse falar sobre um assunto, como você gostaria que você fosse tratado, sabe? Como que você gostaria que isso fosse tratado com você? Mas não só um problema futuro, mas como um problema atual, tá, Simone? Então, tenta estabelecer esse canal de comunicação, como eu falei, mesmo que ele não queira falar, que ele não se sinta à vontade agora de falar, deixa claro que você gostaria de falar sobre isso, que você está disposta a ouvi-lo quando ele quiser, tá? Vamos lá. A Josi fez uma pergunta importante. Não que as outras não tenham sido, né? Mas essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Por que a nossa autoestima fica baixa depois de enterrar um filho? Então, a perda de um filho pode envolver muitas questões. Por exemplo, a dificuldade de corresponder a um papel que é exigido da mulher, né? A gente está em 2020, mas ainda assim as pessoas cobram da mulher um filho. As pessoas questionam se ela já passou dos 35 anos, que ela está ficando velha para engravidar. Existe uma cobrança que não é só externa, mas interna, justamente pela mulher viver nessa sociedade. Então, essa autoestima também, né, essa baixa autoestima também pode estar relacionada a isso, assim, a dificuldade de não corresponder a esse papel social, né? Esse papel que é exigido. Outra questão é a dificuldade de engravidar, né? A dificuldade de manter a gestação pode fazer com que você se sinta, entre aspas, tá? Menos mulher por não conseguir corresponder, por não conseguir manter essa gestação. Então, podem ter vários fatores que influenciam nisso, né? Mas o que eu vejo com mais frequência são esses, né? Pelos relatos que eu tenho.
tá? Eu não sei se isso tem a ver com o que você tá falando, né? Se é isso que você sente, mas eu vejo isso que são os fatores mais comuns, tá? Que acontece relacionado à autoestima. Vamos lá. Boa pergunta, Josi. Por que a dor de enterrar uma filha bebê não passa? Então, eu falo muito isso, né? A gente quando fala, como eu falei no começo hoje, né? Falando do luto, a gente não esquece, né? A gente fala muito do tempo, mas o tempo não no sentido de fazer você esquecer o que você viveu, mas de fazer você aprender a conviver com essa história, né? Então o tempo ele te ajuda a elaborar, ele te ajuda a ressignificar essa história que você viveu. Mas essa dor, eu até uso muito uma frase no meu perfil no Instagram que eu falo que em algum momento você vai perceber que o amor se sobrepõe à dor, mas ela existe, não é que ela deixa de existir. Você só começa a lidar com ela de uma forma diferente, entendeu? Mas ela vai estar aí persistindo, você sempre vai ter a lembrança do seu filho. Ele não vai deixar de existir porque ele não está mais aqui, ele não vai deixar de fazer parte da sua história de vida, tá? Vamos lá. Sei que tenho depressão pós-trauma, fui pro psicólogo e ele falou que tenho que fazer terapia, mas para mim a sua pergunta não continuou. Ah, tá aqui. Mas para mim é como me mostrasse fraca para as pessoas. Boa pergunta, Glaucio. Olha só. Depressão não é fraqueza, né? Depressão é uma doença mental, que precisa de tratamento e cuidado, assim como é uma outra doença qualquer, né? Então, assim, existe muito preconceito, sim, né, em relação às doenças mentais. Como você falou, as pessoas podem te julgar por conta disso, mas o mais importante é você se preocupar com você mesma, né? Eu não sei se você continua em terapia, é importantíssimo que você continue em terapia. Se você tem um diagnóstico de depressão, que você vá ao psiquiatra para ter uma avaliação, para avaliar se você precisa fazer uso de medicação. E não tem mal nenhum em usar a medicação, né? Eu sei que muitas pessoas sentem isso como uma fraqueza, não. A medicação existe justamente para isso, para ajudar, né? E quando você associa, né, a medicação e a terapia num diagnóstico de depressão, facilita muito o enfrentamento da doença, tá? Mas não é fraqueza nenhuma. Outra coisa que agora pela sua pergunta eu lembrei, muitas pessoas confundem luto com depressão, né? Então é importante a gente fazer uma diferença. O que a gente pode avaliar de diferente? O luto, ele tem sentimentos muito semelhantes, mas a gente tem que avaliar a partir do impacto que esses sentimentos têm e que esses sintomas têm na tua história de vida, tá? Então, é importante passar pela avaliação profissional. Se você tem dúvida, conversa com seu médico, conversa com seu psicólogo, mas não tenha preocupação com as outras pessoas, com o que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com você e se cuide, tá? Então, vamos lá. Glaucio, final do mês faz um ano que meu filho morreu de uma forma traumática, porque morreu no parto por causa de um motorista que não quis me levar. A sua pergunta não continuou, tá, Glaucia? Só deu para ler até quis me levar, tá? Não deu continuidade. Eu não entendi o que você quer saber, né, nesse teu contexto. Se você quiser, depois me esclarece, que aí eu te respondo, tá? Como lidar com o luto do meu marido? Ele tem sido mais intenso que o meu e não sei lidar com isso. A gente está falando do inverso agora, né, Lari, que você está vivendo na sua casa. Tenta avaliar como você gostaria que fosse, que você fosse tratada nesse momento, assim, né? Se colocar no lugar dele. E não há mal nenhum, porque assim, você está falando de intensidade, né? Como se o dele fosse mais forte, mas isso tem a ver com as reações dele a essa perda, né? A dor dessa perda. Então, experimenta conversar com ele, entender, perguntar o que ele está precisando e oferecer para ele o suporte que você também gostaria de receber, sabe? Não tem muito uma história pronta para isso. É muito saber o que o outro precisa. Então, como eu falei, tenta estabelecer esse canal de comunicação com ele para poder ajudá-lo também, tá? E não há mal nenhum que o homem pareça sentir, né? Eu vou botar dessa forma, mais do que a mulher, ou demonstre mais
esse sentido que a mulher. Isso não tá errado, não significa que ele tá muito mal. É a forma dele expressar, tá? O luto dele. Tá. Tati fez uma pergunta legal. Tati, perdi meu filho já há 4 meses, porém desde o primeiro mês que ele foi embora parece que faz muito tempo. Então, essa noção de tempo ela é muito relativa. Provavelmente, tenta avaliar se não está relacionado a isso. O que acontece? São 4 meses. Se a gente for colocar isso claramente, assim, 4 meses faz pouquíssimo tempo que você perdeu seu bebê. Mas parece que faz muito tempo, provavelmente porque você passou por muitas coisas nesses 4 meses. Então, pensa nisso. Quantas coisas você já viveu por conta da perda do seu filho nesse período curto de 4 meses? E talvez seja esse tanto de coisas que você viveu nesse período que está te trazendo essa sensação de que parece que faz muito tempo, tá? Deixa eu ver, vamos lá. Vamos lá. Como vai fazer um ano agora, final do mês, me sinto mais impaciente, mais ansiosa, mais apreensiva, mais nervosa. Então, o que acontece, Glauci? São as datas marcantes, né? Assim, você pode perceber, né, ao longo desse ano, né, que você viveu, que muitas coisas, assim, deixa eu tentar explicar mais fácil. Existem datas marcantes ao longo desse processo do luto, né? E principalmente no primeiro ano, existe uma tendência de que você sinta, porque é a primeira experiência que você está tendo relacionada àquela perda. Então, assim, quando você completa o primeiro mês, o segundo mês, quando é o aniversário, né? Quando seria o aniversário do bebê, ou quando seria a data provável do parto, né? Então, agora você está falando que está se aproximando ao primeiro ano. Então, existe uma sensação, às vezes até parece que voltou tudo atrás, né? É como se parece que você tá vivendo essa perda que aconteceu ontem, né? Mas isso é muito desse momento, né? Da sociedade pela chegada desse dia. O que no meu Instagram tem um post falando sobre isso, eu fiz tem pouco tempo, se você quiser dar uma olhada. Mas o que você pode fazer para ajudar é pensar o que você gostaria de fazer nesse dia. Assim. Você pode fazer algo que te lembre, né, o seu filho. Você pode fazer um ritual ou algo assim que te lembre o seu filho. Mas não é obrigação de nada. Assim. Se você se sentir bem e à vontade para fazer isso, tá? Não sai a pergunta. Peraí. Tem umas pessoas que estão colocando aqui na coisa e eu não vou conseguir responder. Deixa eu ver aqui. Acabou. Ainda tem. A pessoa falou: trabalho em maternidade. Há 3 meses que perdi meu retorno. Não estou pronta para retornar. Como lidar? Então, acho que vale a pena você conversar com seu responsável na maternidade. Não sei, como você falou, né? Eu não sei quando que você já tem que retornar. Acredito que muito em breve, né? Você já tem 3 meses, né? Então acredito que no 4º mês você tem que retornar, né? De licença. Mas conversa com a pessoa que está acima de você. Eu não sei qual é a tua função na maternidade, mas com a pessoa superior e explica o que você está passando. Não sei se você tem ajuda médica, psiquiátrica ou psicólogo, se for o caso, né? Não estou dizendo que você precisa de psiquiatra, mas se você tiver, é uma coisa que você pode conversar com o médico se você já tem essa possibilidade de voltar a trabalhar ou não, né? O retorno para o trabalho em atividades específicas, quando você lida com criança, com gestantes, ela se torna mais difícil porque ver essas crianças, ver as mulheres, é lembrar daquilo que você não está podendo ter, né, da sua perda. Então pode trazer um impacto sim muito negativo. Experimenta conversar com a pessoa que está acima de você e explicar a tua dificuldade. Quem sabe mudar de setor, eu não sei qual é a natureza do seu trabalho especificamente, mas de avaliar isso, tá? Ai, vamos lá. Tem mais pergunta que tem.
A Albane fez uma pergunta interessante também. Fernanda, por que todo mês eu sofro quando minha menstruação desce? Quero muito engravidar de novo. Por isso, você quer muito engravidar de novo e quando a menstruação desce, é um sinal de que você não engravidou. Então, por isso você fica triste, tá? Não é nada tão complexo assim, mas é uma coisa que pode acontecer sim. Então, cada menstruação, né, é uma gestação que não aconteceu, né? Então, por isso que você sofre, né? Vê se faz sentido pra você, se não é isso que acontece. Vamos lá. A Miriam me fez uma pergunta. Doutora, você também é mãe de anjo? Não, não sou mãe de anjo. Tudo que eu falo aqui com vocês, tudo que eu sei sobre isso, eu aprendi trabalhando, né? E ouvindo as mães de anjo. Eu trabalho, né, com mães de anjo há 8 anos. Então, tudo que eu sei é a partir da minha experiência profissional. Eu não passei por nada disso, tá? É tudo pela minha experiência. Vamos lá. Miriam, eu tocava na igreja desde criança, pós-perda não consigo mais e me afastei de Deus. Então, ninguém ainda tinha falado dessa questão da religião, da fé, né? Existe muito uma frase, né, que falam muito após a perda, foi Deus que quis assim, né? Assim, foi Deus que quis, enfim. E traz muito uma sensação, né? E é o que as mulheres falam muito pra mim, assim, mas Fernanda, Deus quis que eu sofresse, né? E eu falo que o olhar que você tem que ter pra isso, assim, pra sua fé e tudo, é que na verdade ela existe justamente para te ajudar a passar por esse momento difícil, né? Eu acho que pela cultura que a gente tem, né? Existe muito essa ideia de castigo, né, relacionado à perda. Mas uma coisa que é importantíssimo, né, que vocês tenham em mente, perder um filho ou ter um filho nada a ver tem com merecimento, né? É uma condição que nós mulheres podemos. Então, assim, a gente fica muito associado a isso, né? Assim, fulano não cuida do filho e tem o filho dele e eu que queria tanto cuidar e não tenho. Então, assim, ter um filho ou perder um filho não tem nada a ver com merecimento, né? Só que nesse momento de dificuldade são essas situações que aparecem para você, né? Vamos lá. Tem mais aqui. Vamos lá. O meu marido, agora que eu melhorei, ele recaiu e fala que é muito um filho. Então, Miriam, como que eu falei sobre o diálogo, é importante conversar, entender, né, o que cada um quer e tentar organizar em vocês qual o melhor momento, a hora que você vai se sentir preparada para viver isso, tá? Então, é a melhor forma de lidar com isso, tá bom? Miriam, me manda um direct, por favor, com a sua história para eu poder conversar com você por lá, pode ser? Assim que a gente acabar aqui, me manda lá que eu vou conversar com você, tá bom? Para te dar mais esclarecimento. Franciele, é normal a falta de sono? Desde que perdi minha filha não consigo dormir. Pode acontecer, esse é um sintoma, né, que você está vivendo. Só que a falta de sono, ela pode te levar a ter outros sintomas também, né, Franciele? Pode aumentar a ansiedade, até questões físicas mesmo, não só emocionais. Então é importante cuidar desse sono, tá? Se tá muito ruim, se estiver muito ruim, isso é realmente impossível. Não sei se você faz acompanhamento psicoterápico, que pode te ajudar muito, né, nessa questão. E procurar um médico também, se tiver muito difícil, quem sabe, né, se ele avaliar a necessidade de uma medicação ou não, enfim. Não sei qual é a condição que você está vivendo hoje, mas ela pode acontecer e é um sintoma, mas esse sintoma ele pode te levar a sentir outras coisas e que podem ser mais impactantes, tá? Então procura ajuda, tá? Não passa por isso sozinha não, tá bom? Vamos lá. Então, a Franciele falou, quando vai se aproximando da data que perdeu a filha, vai ficando chateada, estressada, nervosa. Foi isso que eu falei, né? Então, assim, com a proximidade dessas datas marcantes, esses sentimentos, né, eles podem aparecer, sim. Mas eu não sei se vocês já se deram conta, mas que nesse processo do luto existe muito, eu acredito que sim, né? Porque muitas mulheres falam, né, sobre a oscilação de humor, né? Então, quando essas datas marcantes se aproximam, esses sentimentos podem aflorar. E você vai perceber que ao longo do tempo isso vai voltando ao que era antes, tá?
Franciele, mas é muito associado mesmo a essas datas, né? O sentimento da perda, né? A lembrança da tua perda, enfim. Vamos lá. A Jaque perguntou: como se sentir preparada para engravidar novamente após uma perda gestacional com 38 semanas? Então, Jaque, você pode. Eu falei agora há pouco, né, sobre isso. Você pode fazer uma avaliação assim de se você se sente preparada para viver essa gestação. E o que você pode avaliar nesse contexto? Se você consegue entender que esse bebê novo que vai chegar é um bebê diferente daquele que se foi, que não é uma substituição, né? Cada criança é uma criança diferente, não dá para substituir. Existe também uma ideia de que uma nova gestação apaga a tristeza pela perda da outra gestação. Isso é uma falsa ideia, na verdade, né? E eu percebo muitos pacientes minhas que até tentam, que pensam dessa forma e se sentem muito frustradas quando engravidam porque a dor da perda do outro filho não deixa de existir, né? Ela permanece. Então, o que você pode usar para avaliar isso? Se você se sente preparada para escrever essa nova história e se você percebe que realmente é uma nova história, né? Que é um novo bebê que vai chegar, é um novo filho, é um outro filho. Isso não significa que o seu bebê, né, que você perdeu com 38 semanas, a história dele vai deixar de existir, mas são histórias diferentes, tá? Faltam 15 minutos para a live acabar, tá, gente? Senão o Instagram cai a gente aqui e a gente não termina. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Não consigo ficar próxima de gestante quando acontece, sinto muita vontade de chorar. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, viu? Albani, né? Porque ver mulheres grávidas e ver crianças também te lembram da tua perda, né? Muitas mulheres relatam um sentimento de inveja, né, dessa mulher, mas na verdade eu gosto de fazer uma diferenciação. Pode acontecer de ser inveja, sim, mas a inveja normalmente ela está associada a uma questão negativa, né? Como se você desejasse mal para aquela pessoa. E não é isso que eu percebo quando as mulheres me falam. Elas falam sim dessa vontade de estar passando pelo aquilo que a mulher está passando, que te faz lembrar, né, aquele momento que ela viveu, da gestação, né? Então, eu acredito que quando você vê uma mulher grávida, você tenta se colocar nesse lugar, né? Eu gostaria de estar passando por isso, né? Então, isso também acontece quando você vê crianças na mesma idade que seu filho teria, né? Então, assim, lidar com essa falta, né? Vamos lá. Vamos lá. Você se afastou de uma amiga porque ela engravidou. Foi ver ela bastante como faço para lidar. Então, Albani, é isso que eu te falei, assim, né? Isso está relacionado a esse sentimento, né? Te faz lembrar da sua perda. Mas faz aquilo que você consegue fazer, né? Se você agora não está conseguindo ter contato com ela, porque isso te traz um sofrimento, ok, não se força a isso, tá? Não se impõe essa situação, né? Viva uma coisa de cada vez, tá? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Dá dicas para melhorar a ansiedade de uma nova gestação. Então, eu falei isso lá no começo, né? O que pode ajudar em relação à ansiedade, principalmente, é viver uma coisa de cada vez. Né? O que é ansiedade, na verdade? É a preocupação com uma coisa que pode acontecer no futuro. E muitas vezes, quando a gente está falando da nova gestação, a gente está falando do medo da perda novamente. Então, experimenta viver um dia de cada vez. Se o seu bebê está bem hoje, se você está bem hoje, é isso que importa, tá? Então, viva um dia de cada vez. Outra coisa que pode ajudar no medo, na ansiedade, é você ter uma equipe que te acompanhe da sua confiança, né? Um médico da sua confiança, aquele médico que vai falar para você, né, que tá tudo bem, que você vai acreditar e confiar nele. Se você puder ter um psicólogo para te acompanhar nesse processo também faz muita diferença, tá? Mas principalmente relacionado à ansiedade, tenta focar no aqui e agora, no dia de hoje, né? O que está acontecendo hoje. Se está tudo bem com você, com o bebê, é isso que importa, tá?
Vamos lá. Tem muita pergunta, gente. Não sei se eu vou conseguir ir até o final, não. Faltam 10 minutos pra gente encerrar. Eu vou tentar acelerar aqui pra fazer. Aqui. A pergunta é: faz 51 dias que perdi meu bebê e o cemitério pode me fazer piorar o sentimento que tenho hoje? Você tem que fazer aquilo que você tem vontade. Se você acha que é importante para você ir ao cemitério ver o seu bebê, vá, né? Se você acha que pode ser um impacto negativo agora para você, não vá. Eu não tenho como te dizer o que você deve fazer. Você tem que avaliar qual o impacto que isso vai ter para você, entendeu? E se você quiser muito ir, vai, né? E avalie o que vai acontecer. Mas eu não tenho como dizer para você o que você deve fazer. Eu não sei. Eu não conheço a tua história, eu não sei o que você pensa sobre isso. É difícil eu dizer para você o que você deve fazer. Mas avalie isso. O que você imagina, né? Se imagina nessa situação, você indo lá, vendo, né, onde o seu bebê está, o sentimento que você tem a partir disso. Se é uma coisa que você deseja muito estar lá, tá? Vamos lá. Fazia terapia quando estava grávida e agora não consigo voltar na mesma porque via ela como amiga. Então, terapeuta não é amigo, né? Terapeuta é terapeuta. Se você tinha essa visão dela, isso não significa que ela é uma terapeuta ruim. Isso tem a ver com a forma como você estava lidando com a situação com ela, né, Lari? O que você pode fazer é procurar uma outra terapia, um outro terapeuta, né? Um outro psicólogo que você se identifique, para que você faça seu acompanhamento. O importante é você não ficar sem acompanhamento, tá? Eu não sei se você chegou a conversar com a sua terapeuta sobre isso, né? Com essa terapeuta sobre isso. Mas se você se sentir à vontade, conversa com ela sobre isso. E se você não quiser, procura um outro psicólogo, né? Até você se identificar e ter, mas não fica sem terapia. Pode te ajudar muito, né? Nesse processo do luto, numa próxima gestação, se você desejar, tá? Acho que acabou, gente. Não, tem aqui mais uma. 8 minutos. É normal quem perde um filho se sentir mal ao ver grávida ou quando você sabe que alguém está grávida? É o que eu acabei de responder, né? Acontece, pode acontecer sim. Então, meninas, eu vou começar a encerrar. E se ficou faltando aqui, porque pelo que eu vi, chega tudo embolado aqui nessa caixinha de perguntas, mas é bom porque eu não perco as perguntas, tá? Se ficou faltando, me manda depois no direct que eu respondo lá pra vocês. Tá? Então, como eu falei no começo da live. Então, toda quinta-feira, 9 horas, eu vou estar por aqui. Hoje, esse foi o assunto, né, da gente falar do luto. A gente falou dos desdobramentos, né? Nas perguntas, a gente acabou falando dos desdobramentos do luto, né? E aí, na semana que vem, a gente vai ter um outro assunto, eu ainda não defini qual vai ser. De repente, eu vou abrir uma caixinha lá no meus stories pra gente pensar um assunto pra gente falar, pra eu trazer. Então eu falo brevemente no começo e depois eu respondo as perguntas. Eu acho que vocês ficam muito ansiosos em querer, né, ter a pergunta de vocês respondidas. Eu acho que é importante, né, pra vocês isso. Então até mais do que só o conteúdo que a gente vai falar sobre o assunto. Então poder responder também ajuda. Eu vou deixar disponível a live no meu perfil. Eu não sei se eu vou deixar para sempre, se eu vou deixar só por 24 horas, enfim, eu vou ver o que o Instagram está permitindo aí para mim, que às vezes ele permite que faça, que às vezes ele não permite que salve, enfim, eu vou ver o que vai acontecer, tá? E é isso, então toda quinta-feira eu vou estar por aqui às 9 horas, toda semana, todo dia eu faço um post sobre isso, sobre a perda, ou algum assunto relacionado à perda. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar uma mensagem pelo direct no Instagram. Na minha bio tem um link em que tem lá, tem tudo que tem a cartilha, eu falei, né, em algum momento sobre a cartilha, tem a cartilha disponível, né, tem, eu falo sobre psicoterapia, falo sobre o grupo de acolhimento também que eu faço, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tem lá disponível. E aí a gente vai conversando. Semana que vem eu tô aqui, meu tempo tá acabando, a gente vai encerrar a live, tá? Em breve, como eu falei, um livro que eu vou estar disponibilizando para vocês. Um canal, eu tô fazendo um canal do Telegram, então provavelmente esse vídeo vai estar lá. Por isso que eu não sei se ele vai ficar também no Instagram. E um podcast também que eu tô começando a partir, acredito que na próxima semana ele já esteja disponível também.
tá? Então eu vou trazer outros conteúdos também para vocês a respeito da perda, do luto, tá? Então é isso, semana que vem, 9 horas, a gente se encontra de novo, tá? Obrigada pela participação de vocês, eu vi que tem bastante gente que fala comigo ao longo desse tempo todo, tem muita gente aqui, eu não vou conseguir falar com todo mundo, dar oi para todo mundo, mas queria muito agradecer, né, que vocês vieram aqui comigo, e semana que vem, então, a gente se encontra de novo, tá? Obrigada, boa noite e um beijo para vocês.